Boa noite. Por que eu preciso preparar pó descolorante pouco a pouco? Quem tem curiosidade para saber os grandes erros, as grandes desvantagens de preparar pó descolorante no famoso olhômetro, ou seja, sem medida. Vamos entrando na live aí, estou aguardando por vocês. No universo das louras, nós precisamos sempre ter os segredinhos. Quantos cabelos manchados por erro de mistura de pó descolorante? Quantos cabelos de furta-cor, ou seja, de várias cores, porque não prepara o pó descolorante conforme o fabricante? Eu sei que pó descolorante o profissional identifica com ele, e toda vez que ele muda de pó descolorante, ele dá uma apanhadinha. Isso é comum. Por isso que não dá pra gente falar o que é bom, o que é ruim, mas o que eu aprendi a trabalhar, que eu aprendi a dominar e que eu driblo. Se você tem dificuldade de usar pó descolorante, ou maioria das vezes você mancha a raiz, seu cabelo fica, o cabelo que você está mexendo, ou seja, o cabelo do seu cliente está amarelo, está ovo, está amarelo piqui, e você ainda não entendeu o porquê, fica comigo que você vai entender. Por que preparar pó descolorante pouco a pouco? Esse é o tema da live de hoje. E se você pretende especializar em cabelos claros, em mechas de toda a natureza, seja ele mecha clássica, ombre hair, descoloração global, clareamento de pontas, banho de lua, que também faz parte do uso de pó descolorante. Quantos erros tem do preparo do pó descolorante? E uma das principais medidas para que eu possa usar o pó descolorante de forma segura, de forma consciente, é eu conhecer o pó descolorante. Eu saber qual que é a ferramenta, qual que é a matéria-prima que está nas minhas mãos. Dos mínimos detalhes, se é um pó descolorante branco, azul, lilás, cinza, né, verde. Nós tivemos uma live anteriormente que nós falamos sobre as cores dos pós descolorantes, abertura de tom. E hoje nós vamos falar sobre a vantagem de preparar um pó descolorante de forma correta. Ou seja, por que eu devo preparar ele pouco a pouco? A principal medida é conhecer o pó. Seja ele 1 por 1, 1 por 1,5, 1 por 2, e acredito que muitas pessoas não sabem o que é isso, mas eu preciso reforçar, porque no trabalho educativo a gente bate sempre na questão educacional, na questão da iniciação, no básico mesmo. E o que é um 1 por 1? Ele significa que eu utilizo um pó descolorante 1 por 1, é quando eu coloco, por exemplo, um dosador de pó descolorante e um dosador de água oxigenada. Isso é a medida 1 por 1. Se eu vou usar um pó descolorante 1 por 1,5, eu vou usar um dosador de pó descolorante e uma medida 1,5 de água oxigenada. Se eu vou usar um pó descolorante 1 por 2, uma medida de pó descolorante para 2 medidas de água oxigenada. Lembrando que essas medidas são idênticas no tamanho. Ou seja, 30 gramas de um no dosador, 30 gramas do outro, ou o mesmo tamanho do dosador. Isso é fundamental. Claro que nós temos que dar importância para as emulsões reveladoras, ou seja, as águas oxigenadas. E, para quem não sabe, a água oxigenada 10 volumes, ela chega no mesmo tom de clareamento da água oxigenada 40 volumes. O que muda é só a velocidade, ou seja, é só o tempo. Enquanto eu utilizo um pó descolorante com água oxigenada 40 e eu levo 30 minutos para o tempo de ação, com água oxigenada 10 provavelmente vou levar 45, 50.
Mas nada adianta eu mexer só na volumagem do oxidante, da água oxigenada, se eu não respeitar as medidas. E uma grande desvantagem que eu tenho em preparar o pó descolorante sem respeitar a medida do fabricante é a instabilidade da consistência, ou seja, às vezes um pó mole, às vezes um pó duro, às vezes um pó que esfarinha, às vezes um pó que escorre. E ralear um pó descolorante é mancha na certa. Quantas oncinhas pintadas a gente vê? Quantos tigres, na verdade, né? Quantos cabelos alaranjados no meio, na raiz ou até mesmo nas pontas. Por que isso acontece? Isso acontece porque normalmente eu coloco o pó descolorante muito ralo, ou seja, eu erro na quantidade da água oxigenada, ponho a mais e aí o pó infla dentro do papel, o pó com água oxigenada, tem aquela sensação, aquela fermentação de pó royal e vaza dos dois lados. Isso é o que acontece. Mas se eu preparo o pó descolorante pouco a pouco, a chance de eu consertar esse pó, a chance de eu acertar na consistência faz toda a diferença. Aliás, é a forma mais segura que nós temos é preparar o pó descolorante pouco a pouco. E quando eu conheço esse pó descolorante, quando eu conheço o cabelo do meu cliente, quando eu conheço o tempo de aclaração, eu posso fazer o pó do jeito que eu quiser, porque eu dominei o pó e o pó não me dominou. E o que acontece quando eu faço um pó ralo, um pó descolorante ralo? Eu preciso chegar até perto do estoquista, ou eu mesmo, se eu preparo, vou colocando pó pouco a pouco e tentando acertar naquela medida. Tentando, eu coloco um pouquinho mais, vou colocando pó descolorante para engrossar o pó. E às vezes passa da conta de novo. Aí eu engrosso o pó novamente. Não consigo encontrar a medida certa. E se eu engrosso novamente, o que eu preciso? Usar água oxigenada novamente, para poder encontrar a medida certa. Com isso, eu faço, em vez de eu fazer 30 gramas, eu acabo fazendo 60 e a maioria desse pó, 20, 30% ou 50% vai pro ralo. Aí tá aí o desperdício. Uma palavra tem que ser respeitada e a palavra chama-se medida. Seja a sua escolha, se seja for no dosador, se for na balança, o importante é que você respeita a medida do fabricante. E também, se eu preparo o pó descolorante sempre na mesma medida, eu consigo dominar o poder de aclaração. Há muito tempo atrás, eu como cabeleireira, eu como profissional, eu achava que eu tinha que pegar uma mecha no máximo 3 horas da tarde, então não ia dar tempo, porque o cabelo ia demorar muito tempo. Até que com tantos cursos, com tanta busca de capacitação, com tantas especialidades em cabelos claros, eu entendi que quando eu domino a consistência do pó descolorante, eu ganho tempo também. O que você prefere? Retardar a ação do seu pó descolorante ou ganhar tempo? Ganhar tempo é ganhar dinheiro. E se você deixa um pó mais grossinho, você ganha na velocidade. E o pó descolorante ralo, a tendência de amarelar é gigantesca. Aliás, ela é certeira. Pó descolorante ralo, ele parece com o quê? Parece com dourar. Por isso que quando você vai fazer um banho de lua, quando você vai descolorir braço e perna, quando você quer dourar os pelos, você faz aquela massinha mais rala, aquela mistura mais rala. Porque daí você só doura, a sua intenção não é deixar o cabelo perolado, não é platinado, não é bege, e simplesmente amarelo. Amarelo, que é conhecido na nossa colorimetria como dourado. E claro que nós precisamos entender qual que é o fundo de clareamento. Um cabelo com a base fria, ou seja, com a predominância acinzentada, ele não vai ficar laranja. Ele vai partir direto para o dourado claro, para o amarelo claro, para depois ele ir para o cabelo perolado ou platinado. E se é um cabelo de base escura, ou seja, um cabelo quente, que seja um cabelo 4, que é castanho médio, 5, que é castanho claro, que já tem uma predominância de fundo de clareamento laranjado, que tem acobreado, que o laranja
Na colorimetria, a gente conhece por acobreado, aí nós já vemos o problema começar aí. Então tem uma junção. Tem a junção de você conhecer o pó descolorante, tem a junção de você usar uma emulsão reveladora ou uma água oxigenada boa, você usar a mistura correta, respeitar a proporção indicada pelo seu fabricante, conhecer o fundo de clareamento. Se você conhece alguém que tem dificuldade ou que sempre mancha cabelo quando faz mecha, quando faz um processo de aclaração, aproveita aí agora, ó, vai nesse aviãozinho embaixo, já compartilha essa live com vários profissionais ou com as pessoas que precisam melhorar a sua técnica de aclaração, sua técnica de mechas, evitar que o cabelo manche. E muitas vezes você fez um pó legal, a consistência está legal, mas aí o cliente resolve dar uma escoradinha na parede para dar uma cochilada e o pó vazou. Então, mesmo você preparando tudo conforme precisa, você tem que orientar o seu cliente para não escorar a cabeça em algum lugar, para não deitar para descansar assim, porque senão começa a manchar o cabelo. E se eu preparando um pó descolorante pouco a pouco, eu consigo o quê? Eu consigo manter o poder de aclaração, que é manter a velocidade na nuca, no meio, na lateral e em cima. Se cada vez eu procuro a mistura, e uma vez mole, uma vez média, uma vez a consistência média, uma vez a consistência mais dura, eu vou perceber que em cada local que eu coloquei uma medida, eu vou ter uma forma de aclaração, uma forma de clareamento. Posso conseguir no mesmo cabelo uma medida cobreada, dourada, perolada, platinada, com tempos de variação. Mas eu posso também manter a mesma consistência, respeitando as medidas do fabricante e começar com água oxigenada 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes. E eu posso até fazer 25 volumes se eu misturar água oxigenada com 20 mais 30. Se eu pegar a oxigenada 20 mais 30, eu consegui 50. Se eu divido ao meio, eu faço a média e faço 25 volumes. Se eu pegar uma água oxigenada 30 volumes, misturar na mesma proporção, tudo cai aonde? Em cima das medidas exatas. Se eu pego um pó descolorante de 30 volumes, misturo com a mesma quantidade de 40 volumes, 30 com 40 deu 70. Quando eu divido por 2, eu encontrei uma água oxigenada de 35. Se eu pegar a água oxigenada de 10 e misturar com a de 20 na mesma proporção, 10 com 20, eu consegui 30, dividido ao meio, 15 volumes. Esta é a vantagem de a gente poder buscar conhecimento, buscar capacitação, estar sempre trocando informação, respeitar as medidas do fabricante e principalmente saber que o que mancha o cabelo é fazer uma medida sem nenhuma orientação. No famoso olhômetro, o olho não mede nada. E o profissional da beleza adora falar. Eu preparo pó descolorante pouco a pouco. Eu não sei usar balança. Eu não gosto de usar dosador. Eu gosto de deixar o litro de água oxigenada e o pó descolorante do meu lado que eu vou fazer na medida que eu preciso. Não tem problema algum fazer isso. Desde que você já tenha um visual bem educado, um visual que você consiga fazer aquela mesma consistência do início até o final. E se você não usa medida, se você usa um pó ralo, além das dificuldades de manchar o cabelo, a maior dificuldade está em calcular preço. Calcular o valor que você usou de pó descolorante e água oxigenada. Se você tem dificuldade para calcular porque você não sabe as medidas, você não vai saber cobrar. Se você não vai saber cobrar, provavelmente você vai entrar no prejuízo, vai estar no vermelho. E a formação de preço depende de conscientização de quanto usar, de que forma misturar, do tempo que utilizar, que tempo também é dinheiro. E quanto mais ralo eu deixar meu pó descolorante, maior tempo vai levar para clarear o cabelo no tempo que eu preciso. E eu dominar a cada medida a consistência desse pó, eu consigo ganhar tempo também. Mas quem vê a gente falando assim pensa que só tem desvantagem. Não, tem muita vantagem.
Isso nós falamos de manchar um cabelo, nós falamos de fazer um pó descolorante mole sem medida. Mas nós podemos encontrar várias vantagens num pó descolorante quando eu respeito a sua medida. Um pó descolorante sob medida, que é respeitar as medidas. Se eu quero um pó descolorante onde eu vou trabalhar no papel, eu vou ter que fazer um pó descolorante mais consistente, para ele não vazar, para ele não inflar. Quando eu falo inflar, é deixar a ação pó royal, deixar ele fermentar, como se fosse aquela sensação de pó descolorante de creme aerado, cheio de furinhos. Se eu vou fazer na touca, eu também preciso de um pó consistente, mas não preciso de um pó tão consistente. Se eu fizer muito ralo, vai vazar nos buraquinhos, principalmente para quem gosta de aproveitar touca de reflexo descartável. Quem gosta de aproveitar touca de reflexo. Eu utilizo a descartável, que eu utilizei, puxei na quantidade que o meu cliente quer, peguei ela, joguei fora. Mas quem usa a touca de silicone e reutiliza várias vezes e não tem cuidado em estar usando uma agulha de crochê amolada, que de repente faz buracos maiores e não tem como você selar, como você colar. Quando você imagina que eu fiz umas mechas na touca e puxei muito fios. O cliente quer harmônica, esse daqui é praticamente louro. Aí eu fiz as mechas, ficou legal, tonalizei, ficou bacana, o cliente foi embora, recebi. Aí vem outro cliente. E o cliente fala, eu quero pouco, quero fino, não quer ser que loira. Você vai lá e utiliza aquela mesma touca de reflexo que você usou no cliente anterior. Talvez uma touca de silicone, uma touca emborrachada, mas quando tem muitos buraquinhos, e às vezes tem uns buraquinhos onde você puxou mecha mais grosso. Aí você vai utilizar quem quer poucas mechas e quem quer mecha fina. Eu passo pó descolorante. Se o pó descolorante for ralo, o que vai acontecer? Vai vazar naqueles buraquinhos onde eu não puxei. Vai vazar na raiz daqueles buraquinhos que eu fiz mecha grossa no cliente anterior. E nesse cliente que pediu mechas finas, no que eu puxei não foi suficiente para completar o buraquinho da touca de reflexo. Aí o que eu fiz? Eu vazei, eu manchei esse cabelo. Tem recurso se manchar. Se você manchar, vai ter que corrigir. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, vai ter um pouquinho mais de gasto, você vai ficar com o seu cliente mais tempo na cadeira. E o melhor de tudo é o boca a boca. Se eu pego esse mesmo cliente e utilizo a mesma touca, mas eu faço um pó mais grossinho, eu acabo gastando muito pó, muito produto e não consigo um resultado. Então é preciso entender o que meu cliente quer. Se meu cliente, qual que é a primeira atitude quando se trata de pó descolorante aliado com mecha? É entender o meu cliente antes de atender. Entender de que forma. Eu posso pedir para que ele me fale se ele quer luzes, se ele quer mechas, mas eu tenho que escutar ele e filtrar o que ele quer e repetir para ele. Você quer como? Finas, médias ou grossas? Você quer pouco, médio ou muito? Você quer próximo à raiz, no meio do cabelo ou vai nas pontas? A hora que ele falar tudo que ele tem na cabeça, agora você pede para ele idealizar, para ele materializar o pensamento dele. Busca na internet, busca uma foto de alguém que ele goste, ajuda se não tiver facilidade para buscar, vai lá e mostra. Mostra porque você vai saber a noção de quanto que ele quer que puxa. Não só o quanto que quer que puxa, mas a noção do clareamento. Porque o cliente chega para você e fala assim, meu cabelo está laranja. Quando você olha, não tem nada de laranja, o cabelo está dourado. O seu cliente fala para você assim, meu cabelo está avermelhado. O cabelo não está avermelhado, o cabelo está acobreado. E quando ele fala para você assim, meu cabelo está vermelho, marrom, está com cor de burro fugido, você chega lá e vê que o cabelo está caramelo. Então, o cliente não tem obrigação de entender isso, mas você como profissional tem a obrigação de orientar, de falar. É como se eu falasse para você, eu comprei uma blusa azul, muitos azuis vai passar na sua cabeça, mas se eu te mostrar qual que é o azul que eu comprei, você vai ter ideia. E se eu pergunto ao meu cliente, se ele me mostra o que ele quer, tanto na quantidade
quanto também na altura do tom, se é dourado, se é mel, ou se é pérola, ou se é platinado, facilita, porque se eu sei, quanto mais o cabelo for mais claro que o cliente quiser, se eu tiver, principalmente se eu tiver com o meu tempo corrido, eu vou fazer um pó descolorante mais encorpado, ou seja, mais grossinho. Isso vai facilitar para que eu chegue no meu objetivo mais rápido. Quando eu disse anteriormente, eu vou falar para você. Eu vou falar para você que antigamente eu pegava mecha só 3, 4 horas. Hoje não, pego mecha até 7 da noite, até 8 da noite. Eu gasto mais pó, gasto menos água oxigenada, mas eu consigo chegar no tempo que eu preciso, na hora que eu preciso, com o resultado que eu quero. Porque eu dominei o pó descolorante não me dominou. Se eu preciso fazer só um clareamento de pontas, e esse clareamento, ou seja, um desbotamento só, um melzinho, como dizem, um doce de leite, que as mechas hoje viram mechas gourmet. O que é mechas gourmet? Ah, eu quero um cabelo da cor de cappuccino. Ah, eu quero um cabelo da cor de mel. Ah, eu quero cabelo doce de leite. Então, assim, as mechas viraram gourmet. Então, nós precisamos entender o que é gourmet, qual que é o dourado que está no cabelo do nosso cliente, qual que é o champanhe que ele está pensando que o cabelo vai ficar. Muitas vezes o champanhe é o que você chama de perolado, é o que você chama de bege claro. Aquele laranjado que o cliente está te chamando não é o laranjado, é o dourado. Então, é importante nós fazermos a leitura real do que o nosso cliente está buscando. E nós queremos que ele retorna, o retorno do nosso cliente, que é um troféu pra gente. E para aquele profissional que está começando, não tem facilidade de destreza nas mãos, de costurar o cabelo, que ainda não pegou habilidade, nesse caso sim, talvez seja importante que ele faça um pó descolorante, não mais ralo, mas com oxidante mais baixinho, para que ele, e não ralo para vazar, mas que ele faça uma densidade mais cremosinha, para que ele ganhe tempo na costura. Porque se eu faço um pó encorpado, eu comecei aqui na nuca, a hora que eu cheguei aqui, o cabelo já está claro, está na hora de lavar a nuca. Então, se eu começo com um pó mediano, respeitando as medidas do fabricante, ou dominando o pó descolorante, eu consigo fazer aqui com 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, e eu consigo costurar com mais facilidade. Se eu preciso de lentidão para trabalhar esse clareamento, essas mechas, eu também preciso de lentidão na ação do pó descolorante. E essa lentidão vai me dar a mistura do pó descolorante. É usar um oxidante baixo, é usar um pó que não seja muito grosso, muito encorpado. Se eu preciso de uma velocidade grande, rápida, e um cabelo perolado ou platinado, eu vou usar um oxidante de acordo com a saúde do cabelo permitir, porque eu não vou usar um oxidante de 30, 40 num cabelo extremamente poroso, um cabelo que está com a sobrecarga de química, e muito menos num cabelo que é virgem e que tem toda a saúde, como se fosse um cabelo virgem, um cabelo sem química, como se fosse uma tela branca. Você faz dele o que quiser. Então, há a responsabilidade sua de poder fazer um bom trabalho, de fazer uma leitura legal, de colocar a sua assinatura nesse cabelo. E a sua assinatura é quando fala, que cabelo bonito, quem fez essas mechas? E aí vai falar o nome do profissional que fez, né? Então, não há motivo para você não fazer um trabalho bom. A partir do momento que você busca capacitação, tem muito material no YouTube bacana, tem muito profissional bom que domina aí. Tá aí, tô vendo aí a nossa querida Berenice Lira, né, Berê? Prazer, que bom você está aí. Berenice é expert em cabelos, expert em mechas, expert, aliás, professora assim de mão cheia. Obrigada pela sua presença, Berê. Então, assim, quando o pó descolorante está na medida certa, ou quando eu preparo conforme a medida do fabricante, ele não vai inflar. Se ele não vai inflar, se ele não vai inchar, que é o ditado popular, inflar significa inchar, eu tenho um poder de aclaração, eu tenho uma velocidade maior. Ou seja, eu consigo ganhar mais tempo, conseguir na cor mais rápido.
e eu consigo ter um cabelo uniforme. Um cabelo uniforme tanto na raiz, como no meio, como em cima. Agora uma dica para vocês. Quando eu falo para trabalhar com pó descolorante pouco a pouco, é porque você mantém o poder de aclaração. E o que é comum nessa parte, no visual, onde que todo mundo quer ter um cabelo, uma jogada platinada, uma jogada que não seja amarela, uma jogada igual a da nuca, ou igual o cabelo todo, é que nessa parte superior, ou seja, no topo da cabeça, que você possa reservar, controlar as medidas do seu pó descolorante, que a hora que chegar aqui, você prepara um pó novinho. Esse pó novinho vai fazer a aclaração, porque se o pó está preparado há muito tempo, ele vai ficar lento para clarear, e aqui já deu tempo de lavar, e aqui ainda está amarelado. E se isso acontecer e não estiver acompanhando o grau de aclaração, vai lá na sua balança ou no seu dosador, na forma que você já está acostumado a trabalhar, vai lá e prepara um pó descolorante novinho e faz a reaplicação. Lembrando que para reaplicar o pó descolorante, o cabelo já está molhado de pó descolorante e água oxigenada, eu não vou fazer um pó, vou ter que fazer um pó mais encorpadinho, porque é uma sobreposição de produto. E se tem uma sobreposição de produto, eu corro o risco de manchar. Se eu tiver qualquer dúvida, eu vou lá dar uma limpadinha, posso ser na minha mão, posso ser na ponta de uma toalha e faço a reaplicação. Essa reaplicação acelera o processo de aclaramento. E isso, quando eu coloco um pó, se eu quero um cabelo mais claro e se eu domino o pó descolorante, eu consigo até pular a etapa da tonalização. Conheço muitos profissionais que não são adeptos à tonalização, seria a uniformização do cabelo descolorido com um tonalizante, ou seja, uma tinta sem amônia. Para quem tem hábito de não tonalizar, já tem uma característica que é comum. Os profissionais que não tonalizam o cabelo, poucos sabem manter vários tons de cabelo sem tonalizar. A maioria consegue colocar os cabelos tudo da mesma cor. Você olha assim para Maria, para Tereza, para Joana, para Márcia, para Dona Marta, o padrão de cor é o mesmo para todo mundo, porque ela usa a mesma medida, ela usa o mesmo tempo e ela não tonaliza. Muitos anos atrás, nós não usávamos a técnica de tonalizar. Então os cabelos tudo era perolado ou platinado ou qualquer coisa. O pó, a qualidade do pó descolorante é determinante no resultado da saúde do fio. E usar um pó descolorante casado faz toda a diferença, que é usar o mesmo pó descolorante e a mesma água oxigenada da mesma marca. Isso, se eu mudar, se acabou se eu estou acostumado a usar só um pó, só uma marca, e acabou minha emulsão reveladora, minha água oxigenada, se eu mudar de marca de água oxigenada, eu tenho que ficar atento que eu corro o risco de amolecer muito meu pó, ou deixar ele mais grossinho também. Então, eu mudei a minha emulsão, a minha água oxigenada, eu mudei a consistência do meu pó. Da mesma forma que se eu mantive a água oxigenada, eu mudei o meu pó, eu vou ter dificuldade também. Tá para ver o profissional que quando muda de pó descolorante, que na primeira mistura, ele não digo uma apanhadinha, ele dá uma estranhada. É comum isso acontecer. Por isso que o profissional da beleza habitua usar um pó descolorante e ele continua. Ele continua, mas a sugestão é que você não vire refém do pó descolorante, que você tenha a opção. Você tem a opção de pelo menos dois pós descolorantes, seja ele branco, seja ele azul, seja ele de duas marcas diferentes, porque por melhor que seja, não é todo cabelo que ele vai dar certo. Pode ser que você precise de um pó descolorante. Tem algumas marcas que tradicionalmente já tem uma tendência para o cabelo deixar o cabelo mais dourado, mais cor quente. E tem pós descolorante que já pula da etapa quente, que seja no dourado, e vai direto para o pérola. Então é a vantagem de conhecer a matéria-prima que está sendo usada, conhecer o nosso produto, conhecer o cabelo e, na dúvida,
O teste de mecha é a maior segurança para o seu profissional, para o seu cliente, para todo mundo. E é uma segurança de você não desperdiçar o seu produto. Porque se eu peguei uma mechinha aqui e fiz um teste, eu sei quanto tempo vai levar para o meu cabelo ficar na cor que eu preciso. Eu vou fazer um teste de resistência evitando emborrachamento. Muitos clientes chegam no seu salão de beleza, não sabem o que o cabeleireiro, o que o profissional fez na última vez. Pode ser que tenha algum processo, alguma química anterior à base de metal pesado. Pode ser que ele fez uma progressiva à base de ácido ou algum produto, um alinhamento que seja à base de guanidina, de sódio, de amônia, um procedimento qualquer. E o teste te oportuniza acertar. E acertar até mesmo porque o cliente não sabe o que quer. Ele fala, nossa, através desse teste ele vai falar assim, eu achei que ficou ótimo. Ou ele vai te falar, nossa, mas ficou muito amarelo, você não acha não? Ah, eu achei que ficou muito branco, eu não quero assim. Então, o teste, ele te ajuda você ir no caminho certo. Lembrando que cada um tem a sua política, normalmente eu cobro teste. Eu cobro teste não é nem porque vai somar no meu orçamento, não. Eu cobro teste porque eu transfiro para o cliente a responsabilidade de não brincar com o meu tempo. Então, assim, eu cobro um valor insignificante, onde que cobre a minha hora trabalhada, onde cobre o meu produto, onde, na verdade, é uma taxa de inibição para que ele faça o trabalho, que ele não fique brincando com o meu tempo, e se ele vir a fazer as mechas, eu desconto o valor do teste. Um exemplo para você, hoje eu cobro R$30 para fazer um testezinho de mecha, que eu não vou gastar 3 gramas de pó descolorante. Mas eu tô dando a certeza que esse cabelo não tem, que não é problema para mim, que ele não vai quebrar, que ele não vai ficar elástico, que ele vai ser um cabelo seguro. Eu vou ver se o cabelo está resistente ao oxidante que eu estou utilizando. E isso só permite se eu usar a água oxigenada da mesma marca. E claro, o mais importante de tudo, o melhor, deixar o cliente satisfeito com o resultado das mechas, porque eu consegui fazer leitura do que ele quer, eu também consigo fazer a formação de preço. Usando tudo medido, eu já vou saber quantas gramas eu utilizei, quanto que eu gastei por aquele cabelo, eu sei quanto eu utilizei de água oxigenada e se eu usei um tonalizante, se eu não usei. Isso só permite se eu respeitar as medidas. E as medidas são fundamentais para que eu não manche o cabelo do meu cliente e nem deixe esse cabelo muito platinado. Se você não mede os seus pó descolorantes ou se você está preparando uma bacia, um montante, saiba que você não está tendo prejuízo só no produto, você está tendo prejuízo na qualidade da estrutura do seu fio, você está tendo prejuízo no tempo que você está utilizando. Então, fica a dica para você, pó descolorante, se você não tem domínio do cabelo, não tem domínio do pó, vai preparando ele pouco a pouco. Prepara ele pouco a pouco, até porque você não conhece. Ou até mesmo porque cabelo é uma caixinha de surpresa. Cada um responde de um jeito. Cada um é igual ao organismo, cada um responde de um jeito e cada um tem um resultado. Se eu preparar pó descolorante e aproveitar a mesma cumbuca para fazer 3 cabelos diferentes, eu vou ter 3 resultados diferentes com a mesma medida. E quando eu faço isso, eu sei que a hora que no retorno do meu cliente, eu já sei o resultado que eu preciso. Mas para mim saber o resultado que eu preciso, papel e caneta. Eu posso anotar numa ficha para ir no fichário, eu posso colocar as observações no meu sistema de informática. O que é legal é que eu também participo do meu cliente, que eu falo para ele, seu cabelo é rápido de aclaração, seu cabelo é lento de aclaração. E tem cliente que já chega para você e já te dá a informação. Nossa, meu cabelo tem uma tendência a laranjar, meu cabelo tem uma tendência a ficar branco e eu não gosto. Então, fica atento na fala do seu cliente. Se a tendência é alaranjar, então vamos fazer um pó descolorante mais encorpado, ou seja, mais grossinho. Vamos respeitar a medida do fabricante. Na dúvida,
eu te digo o seguinte: se o seu fabricante do pó descolorante que você trabalhou, que você está trabalhando, falar para você que é 1x2, ou seja, uma medida de pó para 2 de água oxigenada, na dúvida sempre reduza a água oxigenada. Essa é a grande dica, porque nem sempre o profissional consegue adaptar com a medida do fabricante. Ele quer um produto mais encorpado, ou seja, mais grossinho. Então eu vou preparar 1 por 1,5 ou 1 por 1, ou às vezes eu fico com a medida entre 1 por 1,5 e 1 por 2. E quando eu uso a medida, eu domino o meu pó descolorante, domino o cabelo, domino o resultado. Amanhã eu te espero na próxima live às 19h17. Tem muito conteúdo bacana. Lá na minha bio tem como o endereço para você entrar no Telegram. E no meu canal do YouTube, se você não está inscrito, vai lá, se inscreva. Tem conteúdo maravilhoso. Aproveita e compartilha essa live. Compartilha essa live, porque com certeza você vai ajudar muitos profissionais a não manchar cabelo. E se você não é profissional, você está nessa live aí, você pode direcionar o seu profissional e falar para ele: olha, o meu cabelo fica manchado toda vez. E você não vai dormir apertando as mechas com esse papel alumínio. Um grande abraço e até amanhã.